No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Aconteceu ontem a morte de Antônio Carlos dos Santos, um homem cuja vida foi marcada pela paixão pelas plantas e a ciência. Nasceu em uma pequena vila do interior de São Paulo, filho de um professor e de uma dona de casa apaixonada por horticultura. Desde criança, Antônio foi fascinado com o mundo das plantas, acompanhando a mãe no cuidado do jardim e aprendendo segredos da agricultura familiar. Crescendo, Antônio decidiu seguir a carreira de botânico, estudando na Universidade Estadual Paulista, onde se dizia que ele era um aluno modelo, sempre com o rosto imerso em livros e dedicação inata para o estudo. Em 1970, recebeu a Medalha de Ouro do Ministério da Educação por seu desempenho acadêmico. Com o passar dos anos, Antônio se tornou um renomado botânico e pesquisador, dedicando sua vida ao estudo das plantas e à proteção do meio ambiente. Ele trabalhou por muitos anos na Reserva Florestal de Serra do Mar, onde desenvolveu inúmeras técnicas de cultivo e preservação de espécies ameaçadas de extinção. Em 1985, Antônio recebeu a Ordem do Mérito da Presidência da República por sua contribuição para o conhecimento científico sobre as plantas nativas do Brasil. Ele também foi homenageado com o título de cidadão honorário em várias cidades pelo trabalho incansável em defesa das florestas e da biodiversidade brasileira. Além da ciência, Antônio era um apaixonado por jardinagem. Ele tinha um pequeno quintal cheio de flores e plantas exóticas que cuidava com devoção. Era comum ver ele acompanhado de sua esposa, que também era apaixonada pela horticultura, cortando lenha no porão e cultivando o jardim. Em 2010, Antônio sofreu um golpe duplo, a morte de sua esposa e a perda da audição. Mas ele não se desanimou e continuou seu trabalho com a mesma paixão que sempre tivera. Ele aprendeu a ler os livros nas mãos dos filhos e continuou escrevendo artigos sobre as plantas e o meio ambiente. No ano seguinte, Antônio recebeu a Medalha de Prata pelo Ministério da Ciência por sua dedicação às ciências naturais e à proteção do meio ambiente. Ele continuou trabalhando até os últimos dias de sua vida, compartilhando seu conhecimento e seu amor pelas plantas com as gerações futuras. Antônio Carlos dos Santos faleceu ontem aos 78 anos, mas suas contribuições para o mundo das plantas e o meio ambiente serão lembradas por muitas gerações. Ele deixou para a posteridade uma herança de conhecimento e amor pelo mundo natural, que inspirará muitos a seguirem os passos dele na defesa do planeta. Toda a televisão falou dele no final dos programas, o rádio também, e o jornal Correio da Manhã publicou uma matéria comemorativa de sua vida. E hoje, na casa de Antônio, enquanto a neblina da manhã cobre a horta, a vitrola antiga toca os discos riscados e o relógio de Cuco marca o passar do tempo. Todos que o conheceram sabem que ele viverá para sempre na memória da humanidade. Ele foi, e sempre será, um verdadeiro botânico e defensor da natureza. Estrela Maria da Silva, mulher de coragem e amor, nasceu em um pequeno povoado chamado Vila Esperança, em Minas Gerais, em 13 de maio de 1950. Ela se entregou à vida até seus últimos dias, aos 85 anos, e hoje faleceu, ontem para muitos que em _start assista. Que a amaram. Estrela Maria, uma mulher respeitada por todos, dedicou-se ao ensino de literatura em escolas públicas do país, abrindo mundos novos para seus alunos e despertando o amor pela leitura. Nascida em um ambiente humilde, Estrela Maria teve que lutar desde cedo para ter acesso à educação, mas sua paixão pela literatura e pelo ensino nunca foi sufocada. Crescendo em meio ao amor de uma família numerosa, aprendeu desde pequena a importância da união e do apoio mútuo. Com o apoio de seu irmão mais velho, Estrela Maria se destacou na escola e conseguiu um lugar na Faculdade de Letras. Como professora, Estrela Maria se destacou por sua dedicação inata às crianças, sempre buscando o potencial latente em cada um delas.
Sua sala de aula era como uma casa, onde os alunos sentiam-se acolhidos e estimulados a aprenderem. Ela ensinou mais do que letras e gramática, transmitindo o amor pelas ideias, pelos sonhos e pela perseverança. Em 2015, Estrela Maria recebeu o título de professora emérita em reconhecimento aos seus 20 anos de serviço ao ensino público brasileiro. Seus alunos, hoje adultos, sempre lembrarão com amor de sua professora que acendeu o fogo da paixão pela leitura em suas vidas. Fora do ambiente escolar, Estrela Maria era uma mulher culta e apaixonada por artes. Ela colecionava imagens de santos, que sempre ornava suas paredes com carinho. Na terra própria de sua casa, cuidava conscientemente das ervas medicinais e flores, cujo aroma impregnava toda a casa. Estrela Maria também era uma apaixonada pela leitura de romances clássicos brasileiros, sempre com uma luz suave acesa no canto da biblioteca. Mas não foi todo o caminho fácil para Estrela Maria. Ela viveu a tragédia do falecimento de seu marido em um acidente de ônibus em 2017, mas a partir daquele momento ela se fortaleceu e continuou vivendo pelo amor pela literatura e por seus alunos. Em sua última entrevista para o programa Gente que Faz, Estrela Maria disse: "A vida é um caminho cheio de desafios, mas o que realmente importa é como nós lidamos com esses desafios. Viva a vida ao máximo e siga seus sonhos." Estrela Maria da Silva, uma mulher maravilhosa e corajosa, foi lembrada em seu quarto pequeno e acolhedor, cheio de fotos dos tempos de infância até os dias mais recentes. Lá, onde ela gostava de sentar-se com sua velha sanfona na mão, tocando canções que lembravam seus dias de juventude. Seu quarto era um retrato de sua vida dedicada às letras e ao amor pelos demais. E hoje, Estrela Maria é lembrada como uma mulher que viveu intensamente, que abriu mundos para os outros e que se importou com o bem-estar de todos. Ela foi uma luz na vida de todos que a conheceram e sempre será lembrada com carinho e respeito. Na gente de Salvador, a vida desabrocha em ritmos e cores que se misturam às ondas marítimas e ao calor do sol. Gilberto nasceu ali, em meio à sagrada criação da música brasileira, absorvendo o jeito afrobatuqueiro do samba reggae e a suave sensualidade da bossa nova. Sua infância foi banhar-se nas vibrações dos tambores, cantando em corais escolares e aprendendo os segredos da guitarra. Aos anos crescia como mangue verde à beira do rio, arraigado no solo brasileiro, mas sempre buscando a luz do sol, a emancipação de suas raízes afro-brasileiras. Com o passar dos anos, seu talento despertou interesse e Gilberto foi caminhando por estradas diferentes, tocando em grupos de samba e se infiltrando na vanguarda do tropicalismo, onde o desconhecido tornava-se conhecido e o diferente se transformava em magia. Como uma orquídea na Mata Atlântica, Gilberto floresceu em meio à diversidade, absorvendo as cores da natureza brasileira e refletindo-as em suas músicas. Reggae, bossa nova, samba, tropicalismo, tudo foi um prato feito para ser cortado com sua guitarra elétrica e cantado com a voz marcante, aquela que se abre como uma porta ao céu. Porém, Gilberto é mais do que apenas um músico. Sua paixão pela cultura brasileira o levou aos altos escalões do poder, onde lutou incessantemente para garantir o reconhecimento e proteção da diversidade cultural do país. Seu compromisso com a música não se limitava às apresentações em palco, mas também abarcava o papel de ex-ministro da Cultura, onde colocou a música e as artes na tona mais alta da agenda política brasileira. A vida de Gilberto é uma jornada de descobertas e transformações, marcadas pela força do amor pelas artes, pela diversidade cultural brasileira e pela busca por um mundo melhor. Seu legado é a memória de um país em constante evolução, que se alimenta das suas raízes e brilha nas cores da liberdade criativa. E ele, sempre ali, tocando a sua guitarra elétrica como uma espécie de batuque no coração do Brasil, dando vida às nossas ruas, nos seus bairros, em sua música. No coração da Bahia, onde o sol tinge o céu com cores vívidas e as ruas recheiem de ritmo e vida, surgiu Gilberto Gil, filho de uma família que ensinou a valorizar os detalhes mais sutis da existência, o afeto, a simplicidade, a rica miscigenação cultural do Nordeste. Salvador, sua terra natal, ofereceu-lhe um berço onde os mercados cantavam seus negócios, as igrejas ressoavam de harmonia e o vento carregava na boca as melodias do mar. Ali, Gilberto teve a sorte de absorver o misticismo da terra, que se fundiu com o sangue de seus ancestrais, criando nele um verdadeiro gênio musical. Desde menino,
Gilberto já mostrava fascínio pelas notas e ritmos que rodeavam sua vida. Imagina-se ele sentado perto do rádio, ouvindo os programas de música que eram a sua principal divertido. Mas diferentemente dos outros, para ele esses sons não eram apenas uma distração, eram um chamado, uma promessa deslumbrante de futuro. Aos poucos, o menino Gilberto começou a improvisar suas próprias melodias, enquanto os sinais do futuro começavam a se revelar em suas mãos pequenas. E foi assim que, com apenas alguns anos de idade, ele escolheu o acordeão como seu primeiro amor. Um instrumento que logo demonstraria ser mais do que um simples objeto de brincadeira, sino de um talento inata e irresistível que marcaria gerações a vir. Com o passar dos anos, Gilberto continuou crescendo em meio ao amor de uma família que valorizava a vida e a música como uma única entidade. E foi nesse ambiente de amor, simplicidade e cultura, que ele percebeu que sua vida estava vinculada à música, e que o som era mais do que apenas uma emoção, mas um verdadeiro instrumento de sobrevivência e expressão. E com essa consciência, Gilberto Gil se ergueu como um ídolo do Brasil, seu nome transcendendo as fronteiras e seu som se transformando num símbolo da liberdade, criatividade e diversidade que caracterizam o povo brasileiro. Em um cenário onde as notas se fundiam com o azul do céu, Gilberto Gil, ainda um menino incrivelmente dando os primeiros passos na jornada da vida, desentroçava-se no abraço de uma música cuja essência reside na raiz brasileira. A floresta da música se expandia e ele, com seu terno de alfeia, sorria ao tocar aquele violão que parecia um brinquedo na mão dele. A juventude de Gilberto Gil foi uma espécie de oficina onde os gêneros musicais se fundiam com o estrondo dos anos 1960, quando o Brasil vibrava em harmonia com a música que fluía por suas ruas. O ambiente artístico era efervescente, como o café da manhã, e Gilberto, como um pintor apaixonado pelas cores do sol, abriu mão das convenções para imbuir-se no espírito do tempo. Ele se inspirava em nomes consagrados da música brasileira, como Tom Jobim e Vinícius de Moraes, que com suas canções transformaram o Brasil em um poema a cantar. E ainda vinha a influência de Baden-Powell, cuja guitarra falava em tonalidades inéditas e que se destacou no movimento musical da bossa nova. A vida de Gilberto Gil é uma história marcada por festivais estudantis, onde suas primeiras canções surgiam como flores de primavera, enfrentando os desafios políticos e sociais que moldaram sua visão crítica e sua poesia engajada. Nesses festivais, ele aprendeu a cantar com o coração, a tocar com a alma e a viver em harmonia com o universo. Ele enfrentou bravamente as dificuldades, mas sempre teve o apoio de amigos e parceiros artísticos que acreditavam em seu talento. Eles ergueram-se juntos contra as tempestades, como árvores resistentes que se estabelecem nas margens do rio. Tal determinação foi fundamental para a consolidação da identidade de Gilberto Gil como músico e pessoa. Ele é um símbolo da força da criatividade, uma espécie de torre de dourado que se ergue no meio do caos e do esquecimento, cantando a beleza da vida com a voz mais suave e a guitarra mais sutil. O Brasil é rico em artistas como Gilberto Gil, que despertam nós para ver o mundo de maneira nova e inspiradora. E sua história é uma lembrete de que a música é um caminho para encontrar-se com nossa própria essência, e também uma porta para conhecer as almas dos outros. No coração do Brasil, onde o sol se derrama como uma festa diária, nasceu o menino Gilberto Gil, uma espécie de gênio encantado que despertou para a vida com o ritmo dos sambas e as melodias das alegrias. A cidade de Campinas, sua terra natal, serviu de cenário para suas primeiras lições de vida, onde o calor da estiva e os gritos dos corsos de rua se fundiam com o zumbido do febril carioca em seu pequeno coração. Criança inquieta, ele redimiu que a música seria sua passagem para os céus, onde as estrelas dançam em ritmo de samba e o vento toca violões sob a sombra dos árvores. Ainda menino, Gilberto descobriu que suas canções eram mais doces que a chuva das ceias, e que o mundo era um palco infinito para sua voz e guitarra. Aos anos da adolescência, ele percorreu as ruas de São Paulo, absorvendo a energia do megalópolis em suas veias, tocando no metrô, no parque, em qualquer lugar onde a mão Deus lhe permitisse. A música era seu sacramento, sua oração, sua vida, e ele se ofereceu como sacrifício para ela. No auge da juventude, ele encontrou Caetano, um irmão gêmeo de alma e guitarra, e juntos, como dois guerreiros mágicos, abriram caminhos inéditos pela floresta das canções, lançando pedras de luz no mar da música. Eles foram os líderes daquela revolução tropical que mudou a história do Brasil, quebrando barreiras e criando um novo mundo em seus sons e palavras.
Mas então, como o sol se esquece do mar, chegaram os anos de chuva e tempestade, e o vento dos tempos mudou seu rumo. A ditadura pôs fim às alegrias daqueles dias, e o exílio foi like a água no peixe para Gilberto. Mas ele sabia que a música tinha alma, e que ela não poderia ser amansada pelos tempos de chuva. E assim, ele transformou a dor em notas mais doce que o caramelo, e levou sua música para todos os cantos do mundo. Ele retornou, como uma luz na escuridão, como um sol nascente no mar, e o Brasil se abriu seus braços para ele. Ele foi ministro da Cultura, vencedor de Grêmios, homenageado em universidades do outro lado do mundo, e ainda assim, ele continuou a ser o mesmo menino que sonhara com estrelas na cidade de Campinas. E hoje, quando ouvimos seu voz, sentimos a alma brasileira cantando de pura alegria, como se a vida tivesse sido uma grande festa em sua casa. E é aquele abraço que ele nos dá, esse refazenda que ele canta, que nos leva de volta às horas de sol e alegria, ao tempo da nossa infância. E a vida continuou em seu coração, como uma música inacabável, como um poema sem fim, como uma promessa de amor para o Brasil e para todo o mundo. Gilberto Gil é um menino que nunca cresceu, aquele gênio encantado da música brasileira, e sua vida é uma história de amor e sonho. Gilberto Gil, o menino que sonhou com a lua, nasceu sob o céu encantado da Bahia, onde as batidas do axé e os saborosos perfumes das coqueiras se misturavam aos sons da natureza. Ele, desde cedo, soube captar a essência da terra que o nutriu, sentindo na pele a vibração do berimbau e a harmonia dos ventos caipiras. A vida era uma festa em sua casa, onde os ritmos vibravam nas veias de todos, e a música era o lema mais importante. Em um mundo que se movia à sombreada rítmica da bossa nova, Gilberto escolheu outro caminho, a rota das mudas, dos germinantes de uma música que surgiu do solo brasileiro e desafiou o céu. Como as flutuações do mar, seus sentimentos variavam, mas sempre se enquadraram na essência da sua identidade. Era um sonhador, um lutador, um amoroso e muito brasileiro. Seu coração batia a ritmo de uma música que só ele sabia compor, e cada nota era como um grão de milho sondando o solo da terra brasileira. A jovem mente de Gilberto se abriu para os mares infinitos do conhecimento, percorrendo as ruas de São Paulo, de Olinda, de Salvador, de Recife, descobrindo novos sonhos e novas melodias em cada cantinho. A música era seu berço, sua alma, sua liberdade. E então surgiu aquele dia ensolarado que mudou tudo, o Tropicália. Uma revolução, uma explosão de corações, um grito de amor à terra brasileira. Gilberto foi o guia desse novo caminho, abrindo os olhos do mundo para a riqueza da nossa cultura, para as inúmeras cores e ritmos que compõem o mosaico brasileiro. Sua voz era uma espécie de oráculo, profetizando um futuro onde a música brasileira se espalharia pelo mundo, sem perder a sua essência, sem se esquecer das raízes que nutriam seu coração. E isso aconteceu. A sua coragem de ser diferente, de não se conformar com padrões, abriu caminhos para outros artistas, para outras gerações, para a própria música